Você já acordou alguma vez com a sensação inequívoca de que não pertence a este mundo? De que está aqui por um motivo que ainda não compreende totalmente? De que existe algo maior esperando por você do outro lado? Raymond Moody dedicou 50 anos de sua vida a estudar o que acontece quando morremos e o que ele descobriu sobre almas em sua última encarnação. Vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre a sua própria existência. Algumas almas voltam vida após vida. Elas precisam aprender, precisam crescer, precisam resolver questões kármicas que se acumulam através dos séculos. Mas outras almas são diferentes. Elas sentem que estão chegando ao fim de uma longa jornada, que esta vida não é apenas mais uma, que algo nelas está pronto para partir definitivamente. Se você sente isso, eu preciso te contar algo. Esse sentimento não é aleatório, não é depressão, não é falta de propósito. Pode ser exatamente o oposto. Pode ser o sinal mais profundo de que sua alma está completando sua missão. As tradições espirituais mais antigas do mundo concordam em um ponto. A alma evolui. Ela começa jovem e inexperiente. Ela passa por estágios de desenvolvimento. Ela amadurece através de experiências acumuladas em múltiplas vidas. E, eventualmente, ela atinge um ponto de conclusão. Os hindus chamam isso de iluminação. Os budistas chamam de despertar. Os gnósticos falavam de retorno à fonte divina. Nomes diferentes para a mesma coisa. O fim do ciclo de reencarnação. Mas como saber se você está lá? Como saber se esta vida é a sua última? Os pesquisadores de experiências de quase morte notaram algo curioso. Algumas pessoas que voltam da morte clínica relatam uma sensação de completude, como se tivessem terminado algo, como se aquela experiência fosse uma confirmação de que estavam prontas para seguir em frente. Raymond Moody documentou casos assim, pessoas que não queriam voltar. Não por medo da vida, mas porque sentiam que já haviam terminado o que vieram fazer. Isso nos leva ao primeiro sinal. Primeiro sinal. Você sente um profundo desapego do mundo material. Não é que você rejeite os prazeres da vida. Não é que você odeie conforto ou abundância. É algo mais sutil. Você simplesmente não se importa mais. Coisas que antes pareciam importantes, agora parecem vazias. A busca por status, riqueza e reconhecimento perdeu o apelo. Você encontra uma liberdade estranha em não precisar de nada externo para se sentir completo. As almas velhas descritas nos ensinamentos de Miguel demonstram exatamente esse padrão. Elas estão no processo de se retirar do plano físico. Elas não querem mais investir em algo que consideram efêmero e transitório. A motivação agora é pureza espiritual. Mas calma, esse é apenas o primeiro sinal. É preciso ver o quadro completo, antes de tirar conclusões. Segundo sinal. Você se sente alienado da maioria das pessoas. Não é arrogância, não é superioridade. É uma desconexão genuína. Conversas superficiais te esgotam. Ambições comuns não fazem sentido. Você olha ao redor e se pergunta: por que as pessoas se preocupam tanto com coisas que parecem tão insignificantes? Isso pode parecer solidão, mas é algo diferente. É o reconhecimento de que você está operando em uma frequência diferente. As almas maduras e velhas frequentemente se sentem estranhas neste mundo. Elas são psicologicamente sintonizadas com outras pessoas, a ponto de experimentar empaticamente o que os outros sentem. Isso as torna sensíveis demais para ambientes caóticos. Elas precisam de santuários, precisam de companhia de pessoas com a mesma sintonia. E quando não encontram,
se recolhem. Terceiro sinal. Você tem uma conexão inexplicável com épocas, culturas ou lugares específicos. Sente uma afinidade profunda com o Antigo Egito, ou com a Era Edo no Japão feudal, ou com civilizações que desapareceram há milênios. Quando visita certos lugares, sente que está voltando para casa. Quando estuda certas tradições, sente que está lembrando, não aprendendo. Isso pode ser memória de vidas passadas, fragmentos de experiências acumuladas em centenas de encarnações. E quanto mais vidas você viveu, mais dessas conexões inexplicáveis você terá. Pessoas em sua última encarnação geralmente carregam um vasto repositório de memórias ancestrais, mesmo que não consigam acessá-las conscientemente. Aqui é onde as coisas começam a ficar mais profundas. Quarto sinal. Você passou por uma intensa crise profunda de fé. Não estou falando de tristeza comum. Estou falando de uma crise existencial tão profunda, que abalou todas as suas certezas. Um período onde tudo que você acreditava desmoronou, onde você questionou o sentido de tudo, onde a escuridão interior parecia insuportável. Os pesquisadores espirituais chamam isso de processo de maturação da alma. É durante essa travessia que começamos a crescer espiritualmente. Começamos a entender que o despertar não é sobre experiências estáticas, é sobre servir uma causa muito maior. É sobre a ascensão coletiva da humanidade. A crise profunda de fé é o momento onde a alma velha finalmente confronta suas últimas ilusões. Quinto sinal. Você desenvolveu uma compaixão profunda por todos os seres, não apenas por pessoas próximas. Por todos, incluindo aqueles que te machucaram, incluindo aqueles que parecem impossíveis de amar. Você consegue ver o sofrimento por trás das ações negativas, consegue entender que cada ser está em sua própria jornada de evolução. Isso não significa que você aceita tudo. Significa que você compreende ser um empate e absorver as emoções dos outros. É considerado um sinal de uma alma que passou por muitas encarnações. Uma alma que se refinou ao ponto de transcender o self individual. Você não está mais limitado à sua própria perspectiva. Você consegue genuinamente sentir o que outros sentem. Lembra quando mencionei que algumas pessoas voltam de experiências de quase morte transformadas? Raymond Moody documentou que uma das mudanças mais consistentes é exatamente essa. Um aumento dramático na capacidade de compaixão. Como se morrer por alguns minutos acelerasse décadas de evolução da alma. Sexto sinal. Você tem fobias ou medos inexplicáveis, que não fazem sentido nesta vida. Medo de água, sem nunca ter tido uma experiência traumática com água. Medo de fogo, medo de alturas, medo de espaços fechados, medos que parecem vir do nada e que nenhuma terapia convencional consegue resolver completamente. Os pesquisadores de regressão a vidas passadas sugerem que esses medos podem ser ecos de traumas de encarnações anteriores. Talvez você tenha morrido afogado em uma vida, queimado em outra, caído em outra. Quanto mais vidas você viveu, mais desses resíduos emocionais você carrega. E almas em sua última encarnação frequentemente passam por um processo de limpeza desses traumas. Os medos começam a fazer sentido e gradualmente começam a se dissolver. Sétimo sinal. Você sente um chamado intenso para servir algo maior. Não é ambição, não é desejo de reconhecimento, e uma necessidade quase biológica de contribuir, de ajudar, de deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. Você pode não saber exatamente qual é a sua missão, mas sente que existe uma, e essa sensação não vai embora.
Os ensinamentos de Miguel descrevem que almas antigas frequentemente se focam em ensinar sabedoria espiritual com grande compaixão. Elas participam conscientemente na evolução de tudo o que existe, não porque querem ser especiais, mas porque é a única coisa que faz sentido para elas neste ponto de sua jornada. Oitavo sinal. Você experimenta déjà vus, frequentes e intensos. Aquela sensação de já ter vivido um momento específico, já ter estado em um lugar específico, já ter conhecido uma pessoa específica. E os déjà vus não são vagos, são vívidos, são carregados de emoção, são tão reais que por um momento você perde a noção de qual vida está vivendo agora. Isso transcende os limites do tempo. É a alma alcançando através das encarnações, reconhecendo padrões, reconectando fragmentos. Quanto mais avançada a alma, mais frequentes e intensas essas experiências se tornam. Aqui está o nono e mais importante sinal, e também o mais paradoxal, nono sinal. Você não quer mais voltar. Não é que você quer morrer, não é depressão, não é desistência. É um sentimento mais sutil e mais profundo. É a sensação de já ter feito tudo o que precisava fazer, de já ter experimentado tudo o que precisava experimentar, de estar genuinamente pronto para algo além. Quando você pensa na morte, não sente medo, sente curiosidade, até mesmo uma estranha antecipação. Um dos sentimentos mais comuns entre almas antigas é exatamente esse. Elas sentem como se não quisessem voltar, reencarnar novamente. Não é rejeição da vida, é reconhecimento de que há pouco que ainda precisam aprender aqui. Você pode estar se perguntando por que Raymond Moody é relevante para essa discussão. A resposta está no que ele descobriu sobre as experiências de quase-morte. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase-morte relatam um encontro com uma presença que lhes mostrou toda a sua vida. A famosa revisão da vida. Elas viram cada ação, cada escolha, cada consequência. E algumas dessas pessoas voltaram com a impressão clara de que haviam completado sua missão, que a morte teria sido apropriada naquele momento, que só voltaram porque ainda havia algo específico para terminar. Moody também documentou casos de experiências de morte compartilhada. Pessoas que estavam presentes no leito de morte de um ente querido e experimentaram elementos do processo de morrer junto com eles. Viram a luz, sentiram a paz. E algumas dessas pessoas relataram perceber claramente que a alma do falecido estava pronta, que aquela era genuinamente sua última jornada. Voltando ao conceito de iluminação que mencionei no início, as tradições hindus descrevem que a liberação do ciclo de reencarnação acontece quando o indivíduo realiza sua verdadeira natureza, quando compreende que é a alma eterna e imutável, quando se liberta da ilusão de separação do divino. Isso não é algo que acontece automaticamente. É o resultado de muitas vidas de trabalho espiritual. O budismo fala do despertar, o fim do sofrimento e do desejo, a extinção do ciclo de renascimentos. O Buda disse em seu primeiro sermão que quando ganhou conhecimento absoluto das 4 nobres verdades, alcançou iluminação completa e liberdade de renascimentos futuros. O jainismo descreve iluminação como a libertação de todo karma, o estado onde a alma atinge o ápice, torna-se onisciente e permanece lá eternamente. É conhecida como Siddha, diferentes tradições, mesmo destino, o fim da necessidade de voltar. Mas aqui está algo importante que muitos esquecem. O propósito da ascensão não é escapar do plano físico.
A existência humana não é uma prisão da qual apenas os mais dignos conseguem libertação. Algumas almas vêm para completar, não para subir a escada da evolução espiritual, mas para descer dela inteiramente. Isso não é sobre superioridade espiritual, é sobre encerramento espiritual. Se você reconhece vários desses sinais em si, isso não significa que você deve parar de viver. Pelo contrário, significa que cada momento desta vida tem um peso especial. Cada escolha importa. Cada interação pode ser a última oportunidade de resolver algo que carrega há muitas encarnações. Há uma diferença crucial entre almas jovens e almas antigas que preciso explicar. As almas jovens têm um foco externo. Elas querem conquistar o mundo, querem acumular experiências, querem provar algo. As almas antigas têm um foco interno. Elas não querem mais conquistar, querem compreender, querem ser, não fazer, simplesmente existir de forma alinhada com sua essência mais profunda. Os ensinamentos de Miguel descrevem isso de forma precisa. As almas antigas estão completando monades, que têm a ver com ser, em vez de fazer ou sentir. Elas simplesmente são. E há uma paz estranha nesse estado. Uma aceitação que não depende de circunstâncias externas. Você pode estar se perguntando como isso se relaciona com as experiências de quase morte. A conexão é profunda. Raymond Moody notou que pessoas que tiveram experiências de quase morte frequentemente voltam com características de almas antigas. Perdem o medo da morte, desenvolvem compaixão ampliada, desapegam de coisas materiais, focam em relacionamentos e significado. É como se a experiência de quase morte comprimisse o processo de evolução da alma em minutos. Isso sugere algo fascinante. A evolução da alma pode não ser estritamente linear. Pode haver atalhos, pode haver acelerações. Uma experiência intensa o suficiente pode mover a alma vários níveis de uma só vez. Lembra do segundo sinal que mencionei? A sensação de alienação do mundo. Essa sensação tem um nome específico em algumas tradições. É chamada de saudade do lar verdadeiro, o anseio de voltar à fonte divina. É durante o processo de evolução da alma que começamos a sentir como estranhos neste mundo. Tudo parece plano, árido, e lutamos para nos conectar em relacionamentos com outras pessoas. Isso não é doença, é maturação. É a alma reconhecendo que este plano físico não é seu lar permanente. Que existe algo maior de onde ela veio e para onde está retornando. Você acabou de ouvir informações que poucos canais têm coragem de compartilhar. Você acabou de receber um mapa para entender sua própria alma. Esse conhecimento foi reservado por milênios para iniciados em tradições esotéricas. Quando você clica no Super Thanks, você se torna um guardião dessa sabedoria. Não é pagamento, é posicionamento. Você escolheu despertar. Agora preciso te dizer algo prático. O que fazer com essa informação? Se você reconhece muitos desses sinais em si, a primeira coisa é não entrar em pânico. Não significa que você vai morrer amanhã. Última encarnação pode significar ainda décadas de vida pela frente. A questão não é quanto tempo resta. A questão é como você usa esse tempo. Entenda que sua função agora é diferente. Almas em sua última encarnação geralmente têm papéis de ensino e orientação. Você pode não perceber, mas sua simples presença pode estar ajudando outros a despertar. Sua energia, sua perspectiva, sua forma de ver o mundo tem um impacto que você não consegue medir. É como se você fosse um farol, guiando outros navegantes em mares turbulentos. Em segundo lugar,
Concentre-se em completar o que você veio fazer. Se existe algum relacionamento que precisa de cura, cure agora. Se existe alguma expressão que precisa ser manifestada, manifeste agora. Se existe algum perdão que precisa acontecer, perdoe agora. Almas em sua última encarnação estão amarrando pontas soltas, resolvendo karmas antigos, fechando ciclos. É o momento de fazer as pazes consigo mesmo e com o mundo. Em terceiro lugar, não tente se encaixar. Se você se sente alienado do mundo, deixe de lutar contra isso. Encontre sua tribo. Encontre pessoas que vibram na mesma frequência. Almas antigas se reconhecem. Quando você encontra outra alma antiga, existe uma comunicação que vai além das palavras, uma compreensão instantânea. Busque essas conexões. São nesses encontros que você encontrará força e inspiração. Em quarto lugar, prepare-se para a transição. Não com medo, com clareza. As tradições budistas tibetanas ensinam que a preparação para a morte começa na vida. O estado em que você entra na morte determina como você navega o que vem depois. Uma alma que viveu conscientemente morre conscientemente. E essa consciência é o que permite o fim definitivo do ciclo. É como afinar um instrumento antes do concerto. Os filósofos vedânticos falam de 2 estágios de iluminação. Jivan Mukti é a iluminação enquanto ainda se está vivo. Videha Mukti é a iluminação após a morte do corpo. Um Jivan Mukta é alguém que atingiu uma realização profunda de seu próprio eu e do universo. No fim da vida, essa pessoa atinge Paramukti, iluminação final. É a jornada completa, do nascimento à ascensão. Isso significa que você pode começar a viver sua iluminação agora. Não precisa esperar a morte. Não precisa esperar uma experiência mística. A iluminação é um estado de consciência que pode ser cultivado momento a momento. É uma dança constante entre o ser e o devir. Voltando ao que Raymond Moody documentou, ele notou que algumas pessoas que tiveram experiências de quase morte relataram algo interessante durante a revisão da vida. Elas não sentiram julgamento externo. Sentiram as consequências de suas ações a partir da perspectiva daqueles que afetaram. Se causaram dor, sentiram a dor, se trouxeram alegria, sentiram a alegria. É como se o universo fosse um espelho, refletindo de volta nossas próprias criações. Isso sugere que não existe um juiz externo esperando por você. O único juiz é sua própria consciência expandida. E se esse é o caso, então a preparação para a morte não é sobre agradar uma divindade. É sobre viver de forma que, quando você revisar sua vida, você esteja em paz com o que vê. Uma vida de arrependimentos é um fardo pesado demais para carregar. Há uma ironia profunda em tudo isso. Quanto mais você avança na evolução espiritual, menos você precisa fazer. A jornada começa com acumular experiências, acumular conhecimento, acumular realizações, mas termina com soltar apegos, soltar identificações, soltar até mesmo a necessidade de evoluir. É como um rio que, após percorrer longos caminhos, finalmente se encontra com o oceano. Os mestres Zen falam de um paradoxo. Quando você finalmente para de buscar a iluminação, ela aparece. Quando você para de tentar evoluir espiritualmente, a evolução acontece naturalmente. É como se o esforço fosse necessário nos estágios iniciais, mas se tornasse um obstáculo nos estágios finais. Uma flor não se força a desabrochar, ela simplesmente floresce.
Se você está lendo isso e sentindo um misto de reconhecimento e estranheza, esse é exatamente o sinal. A informação está ressoando em algo profundo dentro de você. Algo que sempre soube, mas nunca conseguiu articular. É como uma melodia familiar que você finalmente consegue identificar. Há algo mais que preciso compartilhar. Algo que conecta tudo isso de uma forma ainda mais profunda. Algo que pode mudar a forma como você vê tudo. Os pesquisadores notaram que pessoas, em seus últimos estágios de evolução espiritual, frequentemente experimentam o que chamam de transcendência da dualidade. Elas param de ver o mundo em termos de bem e mal, certo e errado, eu e outro. Elas começam a perceber uma unidade subjacente a todas as coisas, uma interconexão que torna as divisões artificiais óbvias. É como perceber que as ondas do mar são, na verdade, parte do mesmo oceano. Isso não significa que elas se tornam amorais ou indiferentes. Pelo contrário, elas desenvolvem uma ética mais profunda baseada não em regras externas, mas em compreensão genuína das consequências de suas ações. Quando você realmente entende que somos todos um, machucar outro é machucar a si mesmo. Ajudar outro é ajudar a si mesmo. É a lei do retorno, em sua forma mais pura. Raymond Moody documentou que muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte voltaram com essa percepção. A sensação de unidade com tudo, a dissolução das fronteiras do ego. É interessante que isso é exatamente o que as tradições místicas descrevem como característica da iluminação. A experiência direta da unidade com o divino. Existe um padrão aqui. As experiências de quase morte parecem oferecer um vislumbre do estado que almas evoluídas alcançam gradualmente através de múltiplas vidas. Como se a morte temporária removesse os véus que normalmente obscurecem nossa verdadeira natureza. É como olhar através de uma janela limpa, após anos de poeira acumulada. Outro aspecto importante. Almas em sua última encarnação frequentemente têm uma relação diferente com o tempo. Elas não se sentem pressionadas, não se sentem urgentes. Há uma paciência estranha nelas, uma disposição para deixar as coisas se desdobrarem em seu próprio ritmo. Isso pode parecer falta de ambição para observadores externos, mas é, na verdade, uma confiança profunda no processo da existência. É como um jardineiro que sabe que cada planta tem seu tempo para florescer. Os ensinamentos de Miguel descrevem que para almas antigas há muito pouco que elas ainda querem experimentar. Elas sentem que já fizeram tudo. Então, por que se apressar para fazer mais? Não há nada novo sob o sol. Essa pode ser uma frase melancólica para uma alma jovem, para uma alma velha. É simplesmente uma observação. Uma aceitação serena da natureza cíclica da vida. Há também a questão dos relacionamentos. Almas em sua última encarnação tendem a ter relacionamentos profundos, mas poucos. Elas não conseguem mais manter conexões superficiais. Simplesmente não têm energia ou interesse para isso. Preferem uma ou duas conexões genuínas a dezenas de conhecidos. E nesses relacionamentos profundos, elas frequentemente encontram outras almas antigas, almas que estão no mesmo estágio da jornada. É como se reconhecessem uns aos outros, em meio a uma multidão. Os conceitos de almas gêmeas e chamas gêmeas fazem sentido nesse contexto. São almas que viajaram juntas através de muitas encarnações, que se reconhecem instantaneamente quando se encontram, que têm uma missão conjunta para completar antes de partirem definitivamente. É a dança cósmica do reencontro.
Outro sinal que não mencionei explicitamente, mas que merece atenção. Almas, em sua última encarnação, frequentemente têm uma capacidade incomum de perdoar. Elas conseguem soltar mágoas antigas, conseguem ver além das ofensas superficiais, conseguem compreender que aqueles que as machucaram estavam agindo a partir de seu próprio sofrimento e limitação. É a compaixão em sua forma mais elevada. Isso não é fraqueza, é força. É preciso muito mais força para perdoar do que para manter ressentimento. E almas que carregaram mágoas por muitas encarnações, eventualmente chegam ao ponto onde simplesmente não conseguem mais carregar esse peso. O perdão se torna não uma opção, mas uma necessidade, uma libertação para a alma. Bruce Greyson, aquele pesquisador da Universidade da Virgínia que trabalhou lado a lado com Raymond Moody, ele notou algo muito importante. Uma das mudanças mais consistentes em pessoas que tiveram experiências de quase morte é uma capacidade aumentada de perdoar. É como se a experiência mostrasse que, no grande esquema das coisas, as ofensas que parecem tão importantes aqui são, na verdade, insignificantes. E há também a questão da criatividade. Muitas almas antigas são intensamente criativas, não necessariamente no sentido artístico convencional, mas no sentido de que elas veem possibilidades que outros não veem. Elas conseguem conectar ideias de formas totalmente novas. Elas têm uma perspectiva única, que vem de ter vivido tantas vidas diferentes. Essa criatividade frequentemente se manifesta em um desejo de ensinar ou compartilhar. Almas antigas sentem uma responsabilidade de passar adiante o que aprenderam. Não por ego, não para serem admiradas, mas porque entendem que o conhecimento que não é compartilhado morre, e elas querem deixar algo para trás que ajude outras almas em sua jornada. Isso pode explicar por que você está assistindo a este vídeo. Pode explicar por que se sentiu atraído por esse tema específico. Há uma ressonância acontecendo. Uma parte de você reconhecendo informação que sempre soube, mas nunca havia ouvido articulada dessa forma. A tradição hindu fala de algo chamado Prarabdha Karma. É a porção do karma total que está designada para esta vida específica. Mesmo almas iluminadas ainda têm Prarabdha Karma para queimar. Ainda têm experiências designadas para viver. A diferença é que elas vivem essas experiências sem criar novo karma, sem novos apegos, sem novas ligações que as puxariam de volta. Isso é importante. Estar em sua última encarnação não significa que sua vida será fácil. Pode até ser mais desafiadora. Porque você está queimando os últimos resíduos, resolvendo as últimas questões. As lições mais difíceis frequentemente são deixadas para o final. Mas há uma diferença qualitativa em como almas antigas enfrentam desafios. Elas não resistem, não reclamam, não perguntam, por que eu? Elas simplesmente atravessam, com graça, se possível, com determinação, sempre, sabendo que cada desafio é uma oportunidade de encerrar algo que carregam há muito tempo. O filósofo e psiquiatra Raymond Moody dedicou 50 anos de sua vida a estudar o que acontece quando morremos. E uma das conclusões mais consistentes de sua pesquisa é que a morte não é o fim, é uma transição. Um limiar, uma passagem para algo além, para almas jovens. Esse além é outro ciclo, outra vida, outra oportunidade de aprender e crescer. Para almas antigas, pode ser a iluminação final, o retorno à fonte divina, o fim da necessidade de voltar.
Muitas almas vão voltar depois desta vida. Elas morrerão inconscientes. Perderão sua deixa para o despertar. Suas lições estarão incompletas. Nunca descobrirão seu propósito. Então terão que retornar e fazer tudo de novo. Mas algumas almas nesta vida finalmente encerrarão seu ciclo de reencarnação. A questão que fica é: qual você é? Eu quero ouvir de você. Quantos desses 9 sinais você reconhece em si? Qual deles é o mais forte, o mais presente? Escreva nos comentários. Esse é o tipo de conversa que importa. Esse é o tipo de reflexão que pode mudar o curso da sua existência. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se te fez ver sua vida sob uma nova perspectiva, então ele cumpriu seu propósito. A jornada da alma é longa, mas para alguns de vocês, ela pode estar chegando ao fim. E isso não é triste. É a coisa mais bela que pode acontecer. O retorno ao lar. O fim do exílio. A reunião com a fonte divina. Se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso sem desistir, é porque essa informação era para você. Era seu momento de receber, de integrar, de acordar um pouco mais. A jornada continua, mas para alguns de vocês, ela está chegando a um final glorioso, não triste. Glorioso. O fim de um exílio que durou eras, o retorno ao lar que você sempre buscou, a paz que você sempre mereceu. Que você encontre paz em qualquer estágio da jornada em que esteja e que, quando seu momento chegar, você esteja pronto, consciente e genuinamente completo.